Criado para dar à União Soviética um caça embarcado capaz de rivalizar com o Ocidente, ele combinava decolagem vertical e velocidade supersônica. Seu motor principal de empuxo vetorado, junto de dois motores auxiliares, lhe permitiu ser o primeiro caça VTOL supersônico da história. Durante os testes, chegou a estabelecer 12 recordes mundiais de desempenho na categoria. Este é o Yak-141. O início dos anos 80 marcou uma mudança nas capacidades navais da União Soviética. Enquanto os Estados Unidos mantinham uma poderosa marinha centrada em porta-aviões capazes de projetar poder em qualquer parte do mundo, os soviéticos tinham uma doutrina bem diferente. Sua aposta principal era caçar grupos de porta-aviões inimigos com submarinos nucleares e mísseis de longo alcance. Isso significava que a aviação naval soviética, em comparação com a americana, ficava em segundo plano, sempre mais limitada. Com isso, os soviéticos perceberam que sem caças modernos embarcados, qualquer confronto direto no oceano seria um desastre. Foi nesse contexto que surgiu a ideia do Yak-141, o caça que prometia revolucionar a aviação embarcada soviética com decolagem e pouso vertical e velocidade supersônica. Antes dele, a Marinha Soviética contava com o Yak-38, que operava a partir dos porta-aviões da classe Kiev. Mas, mesmo para os padrões da época, ele estava longe de ser competitivo. Seu alcance era curto, a carga de armamentos limitada e o desempenho modesto. Na prática, ele era considerado apenas um passo intermediário, um laboratório voador para acumular experiência com aeronaves VTOL. Até o próprio Alexander Yakovlev admitia que o avião não passava de uma solução temporária. Por isso, já em meados dos anos 70, o escritório Yakovlev recebeu uma missão ambiciosa: desenvolver um caça capaz de defender a frota soviética, enfrentar caças ocidentais e ainda manter a capacidade de pousar verticalmente em navios de convés reduzido. O desafio era enorme. A Marinha Soviética queria algo que pudesse rivalizar com caças como o F-14, que já mostrava sua versatilidade na aviação embarcada dos Estados Unidos. E, além de tudo, esse novo caça precisaria ser supersônico, algo que até então nunca havia sido alcançado em uma aeronave VTOL. O pedido soviético soava quase impossível, mas a Yakovlev acreditava que aquele poderia ser o projeto que a devolveria o prestígio dos tempos áureos da Segunda Guerra Mundial. A grande dificuldade do projeto era o motor. A solução encontrada foi ousada: um turbofan principal, o Soyuz R-79B-300, equipado com pós-combustão e um bocal de empuxo vetorado capaz de girar até 95 graus. Esse mecanismo permitia direcionar o jato para baixo durante a decolagem ou o pouso vertical e, em seguida, retorná-lo para trás durante o voo convencional. Essa ideia pode parecer familiar, e não é coincidência. Anos mais tarde, o mesmo princípio seria aplicado no motor Pratt & Whitney F-135 do F-35B americano. Para manter a estabilidade no voo vertical, o Yak-141 empregava dois motores de sustentação RD-41, instalados logo atrás da cabine. O compartimento possuía portas superior e inferior, sendo que a porta superior alimentava os RD-41 com ar pela parte de cima da fuselagem. Essa configuração, embora complexa, permitiu que ele alcançasse números impressionantes para um VTOL. Podia superar Mach 1.4, algo inédito para caças desse tipo. Seu alcance em missão de combate chegava a cerca de 1.400 quilômetros, e a carga de armamentos era flexível, incluindo mísseis ar-ar de curto alcance R-73, mísseis de médio alcance R-27 e até o R-77. Também havia a possibilidade de equipá-lo com os mísseis antinavio KH-31, o que lhe daria capacidade real de enfrentar embarcações inimigas em alto mar. No entanto, como aconteceu com muitos programas militares soviéticos, a política e a economia pesaram contra o projeto.
A ideia inicial era ter 4 protótipos prontos no início dos anos 80 e iniciar a produção em série até o final da década. Só que o cronograma sofreu atrasos sucessivos. A morte do ministro da Defesa, Dmitry Ustinov, em 1984, retirou parte do apoio político. O próprio Alexander Yakovlev se aposentou, e a nova liderança do escritório precisou enfrentar cortes de orçamento e falta de motores prontos. O primeiro voo só ocorreu em 1987, e os testes navais em porta-aviões começaram apenas em 1991, um atraso de quase uma década em relação ao planejado. Mesmo assim, os resultados chamavam a atenção. Em setembro de 1991, ele pousou verticalmente no convés do porta-aviões Gorshkov, tornando-se o primeiro caça supersônico VTOL do mundo a realizar esse feito em um navio. Poucos meses antes, durante os testes, a aeronave já havia estabelecido 12 recordes mundiais de desempenho na categoria VTOL, incluindo velocidade, altitude e razão de subida. Isso mostrava que, do ponto de vista técnico, o projeto tinha enorme potencial. Mas a história soviética estava prestes a virar do avesso. O colapso da União Soviética, no final de 1991, mergulhou o país em uma crise econômica devastadora. Muitos programas militares promissores foram simplesmente cancelados por falta de recursos. E o Yak-141 foi uma das vítimas mais notórias. O acidente de um protótipo, que pegou fogo após uma aterrissagem dura no convés, só reforçou a percepção de que o caça era caro e arriscado demais para um país que mal conseguia pagar salários de suas forças armadas. Quando seu programa foi interrompido em 1991, parecia que aquela seria apenas mais uma história de projetos cancelados no meio do caminho, tão comum na indústria aeronáutica soviética. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais curioso. Em vez de desaparecer no esquecimento, o caça acabou servindo como ponte entre duas nações rivais, a Rússia e os Estados Unidos. Pouca gente sabe, mas nos anos 90, a Yakovlev firmou uma parceria com a Lockheed Martin. Os russos, sem recursos para continuar o desenvolvimento por conta própria, aceitaram fornecer acesso a parte da tecnologia e dos dados de testes em troca de financiamento. Para os americanos, era uma oportunidade de ouro. O programa Joint Strike Fighter, que mais tarde daria origem ao F-35, buscava justamente soluções viáveis para um caça VTOL que fosse supersônico e operacionalmente confiável. E o Yak-141 tinha enfrentado muitos dos mesmos problemas anos antes, chegando a soluções engenhosas, como o bocal de empuxo giratório. Esse tipo de cooperação, que parecia improvável durante a Guerra Fria, foi possível graças ao caos político e econômico vivido pela Rússia pós-União Soviética. Os engenheiros da Yakovlev forneciam informações preciosas, enquanto a Lockheed garantia um fôlego financeiro que mantinha o escritório vivo. É claro que não podemos dizer que o F-35 foi uma cópia do Yak-141, mas a semelhança entre o mecanismo de propulsão do F-35B e o do caça soviético é difícil de ignorar. Ambos usavam o mesmo conceito básico: um motor principal com bocal orientável e motores auxiliares para sustentação. A diferença é que os americanos substituíram os dois motores de sustentação por um ventilador de elevação acionado mecanicamente pelo motor principal, solução considerada mais confiável e eficiente. Esse detalhe mostra bem como ele foi inovador. Mesmo sem entrar em produção, serviu como prova de conceito e ajudou a abrir caminho para a próxima geração de caças VTOL. Seu cancelamento teve consequências sérias para a aviação naval russa. Sem ele, a Marinha ficou restrita ao uso do Su-33, um caça derivado do Su-27, projetado para operar em decolagens convencionais com rampa de sky jump. Embora poderoso em combate aéreo, ele exigia pistas maiores e não podia operar em convés menores, limitando as ambições russas. Até hoje, a ausência de um caça VTOL
continua sendo uma lacuna para a aviação embarcada russa, especialmente quando comparada à flexibilidade que o F-35B oferece a países da OTAN. Se observarmos em perspectiva, o Yak-141 estava muito à frente de seu tempo. Ele foi o primeiro caça VTOL a ultrapassar Mach 1 em voo sustentado. Também introduziu o uso de materiais compostos em partes da fuselagem, representando um avanço para a engenharia soviética dos anos 80. Seu radar de pulso Doppler prometia capacidades modernas para combate além do alcance visual, combinadas com armamentos de última geração, como os mísseis R-77, com guiagem ativa por radar. Ele era uma plataforma que unia versatilidade e poder de fogo. Mas, como sempre, a realidade operacional se mostrou muito dura. Com o cancelamento oficial em 1992, restaram apenas 2 protótipos completos. Ambos sobreviveram e hoje estão expostos em museus, servindo como testemunho de uma ousadia interrompida. Para quem visita esses aviões de perto, vê uma máquina robusta, com linhas que lembram uma fusão entre o Harrier e caças de 4ª geração. Mas seu legado não se resume a peças de museu. Muitos engenheiros que trabalharam nele continuaram ativos em outros projetos russos, aplicando lições aprendidas em áreas como vetoração de empuxo, aerodinâmica supersônica e uso de materiais compostos, que acabaram inspirando experimentos posteriores no campo de caças de 5ª geração, como os primeiros protótipos do Su-57. E, em paralelo, o intercâmbio com os americanos deixou marcas que aparecem claramente no F-35B. Há quem diga que, sem ele, talvez o F-35B tivesse demorado muito mais para sair do papel. Embora os americanos já trabalhassem em conceitos como o X-32 da Boeing e o próprio X-35 da Lockheed, os dados fornecidos pelos russos ajudaram a evitar problemas técnicos que poderiam atrasar o programa. O mais intrigante é imaginar como seria o cenário atual se a Rússia tivesse conseguido levá-lo adiante. Um caça-naval VTOL de 4ª geração, operando a partir de navios médios, poderia ter dado uma flexibilidade estratégica totalmente diferente para a Rússia. Em vez de depender de um único porta-aviões e de versões embarcadas de caças convencionais, a frota russa poderia ter mantido presença mais consistente em mares distantes. Hoje, quando se fala em aeronaves de decolagem e pouso vertical, o F-35B domina o debate. Mas é importante lembrar que o Yak-141 chegou a realizar, décadas antes, aquilo que parecia impossível na época. Esse feito por si só já garante ao avião um lugar especial na história da aviação. No fim, ele simboliza bem a trajetória de muitos projetos soviéticos. Visionário, inovador, mas esmagado pelas circunstâncias de um império em colapso. Mesmo assim, ele deixou sementes que germinaram no outro lado do mundo. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão fascinante. Não o que ele fez em combate, até porque nunca entrou em serviço, mas pelo impacto inesperado que exerceu sobre a aviação militar. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.